No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece, que não é da Bíblia, tá? Quando eu falar, você vai falar, está na Bíblia, não está não. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Deixa eu contar para você uma pequena história. Eu conheci um senhor em São Paulo, um empresário muito bem sucedido, que me contou assim: doutor Laí, eu tenho um irmão gêmeo, único, univitelino, idêntico, igualzinho a mim. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Aos 14 anos eu me desentendi com a minha família, briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, briguei com meu irmão, pulei na carroceria de um caminhão e fui para São Paulo. Eu fiquei 25 anos sem se comunicar com a minha família. E aqui em São Paulo eu ganhei dinheiro, virei empresário e tal. 25 anos depois eu ligo para casa. Eu fico sabendo que o meu pai já tinha morrido, que a minha mãe já tinha morrido e que sobrava esse meu irmão. Eu então resolvi dar um presente para o meu irmão, trazê-lo a São Paulo, com ele e a mulher, para me conhecer, para conhecer os meus filhos, para conhecer os sobrinhos, e conhecer a família. Ele não quis vir de avião, eu mandei a passagem de ônibus. Eu fui buscá-lo na rodoviária e, para surpreendê-lo, eu organizei uma festa numa pizzaria, porque eu adoro pizza. E quando o meu irmão entrou na pizzaria, ele começou a passar mal, porque ele tinha nojo de pizza. Olha que interessante. Como esse empresário adora pizza, e ele queria agradar o irmão, ele achou a coisa mais lógica fazer uma festa numa pizzaria. Só que ele esqueceu de perguntar para o irmão se o irmão gostava de pizza. E aconteceu que o irmão não gostava, não tolerava pizza. Isso exemplifica o que está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Imagine esse problema. Você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Como é que Jesus ia ensinar como é o mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas, ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história, e dentro da história eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro, e de repente o motor desse navio enguiçou, e o dono do navio disse: para, traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: para, traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram.
Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para. Traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente. E eles desceram no navio de helicóptero. Foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos. E tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim! Ligue! Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias, e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia, mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias, mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada, mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete para o dono do navio: para dar a martelada, $1, para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo, almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés de você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história, através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar, ela conversa metaforicamente. O político que ganha a eleição é um contador de histórias. O padre que faz o sermão que agrada a todos é um contador de história. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva o que você quer levar junto da mensagem. E a mensagem entra na estrutura psicológica. Terceira coisa importante no diálogo é uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta: e aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. Você está com um processo difícil na justiça, você vai visitar um advogado e ele começa com aquela terminologia jurídica e você não sabe o que ele está falando, precisa de alguém para traduzir. A própria Bíblia tem uma citação dizendo que se você não falar a linguagem de quem está lhe escutando, você está falando aos ares. Então é muito importante, quando você vai dialogar com alguém, não está na hora de você exibir vocabulário sofisticado, não tá tem que ser um diálogo onde a pessoa inteligente entenda. Ela não precisa ter nenhuma sofisticação intelectual para entender. Deixa você usar a terminologia intelectual quando você estiver conversando com o intelectual. E outra coisa importante é a percepção. Uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor? Sou. Você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal. Então você não é um bom vendedor. O aluno que diz que é bom aluno, ele tem que me mostrar um boletim bom. Eu não conheço bom aluno com boletim ruim. O mínimo que você tem que me mostrar como bom aluno são boas notas no boletim. Isso lhe caracteriza como bom aluno. Se você é vendedor e você não está vendendo o que você gostaria de vender, você vai me desculpar,
a tecnologia, a abordagem que você está usando de vendas está sendo inadequada. Talvez a sua linguagem não está sendo apropriada, talvez a sua mensagem não está sendo forte o bastante, talvez você não esteja fazendo uso dos recursos da metáfora, das histórias. Semana passada teve um cliente aqui e eu falei para ele o seguinte: aí você pode falar o que você quiser, que você está falando, você está contando para esse cliente que está na sua frente o que você fez com o cliente da semana passada, o que você falou para ele, mas na realidade você está falando para esse escutar, mas você usou o artifício metafórico de que você está falando para o outro. E quando você trabalha esse fenômeno do diálogo desse jeito, quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Ela se sente, o filho, quando um pai sabe ter um diálogo com ele, quando termina o diálogo, o filho se sente convidado a experimentar o que o pai está falando para ver se dá certo. É um convite que ele recebe. Na vida, nós somos julgados por quatro coisas. Nós somos julgados por aquilo que fazemos. Você pode marcar no seu relógio. Você encontra um estranho na festa. Nos próximos 5 minutos, ele vai perguntar para você assim: o que você faz na vida? A que é que você se dedica? Eu posso ter 2 pedreiros, um trabalhando ao lado do outro. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto: o que você faz da vida? Ele fala: eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro que está ao lado dele e pergunto: o que você faz da vida? Eu sou pedreiro. Eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Quero que você saiba que os dois fazem a mesma coisa. Só que esse segundo pedreiro, ele não vai ser pedreiro muito tempo não. Logo ele vai ser construtor, porque ele não está colocando um tijolo em cima do outro. Ele está construindo Maracanã. Então escute com carinho. Quando alguém lhe pergunta o que você faz na vida, você tem que responder de um modo que agregue valor à sua contribuição para o mundo. Você lembra? Quando eu comecei a minha entrevista aqui na televisão, eu disse: a minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. O que você faz da vida, Lair? Eu transformo as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso é diferente de dar palestra. Isso agrega valor. Então, você quer melhorar seu poder de diálogo, você tem que definir a sua contribuição no universo de uma forma que agregue valor. Segundo, você é julgado pela sua aparência. Não é estar bem vestido, não. Estar adequadamente vestido para a ocasião. Você não quer ir num médico que está de camiseta. Você quer ir num médico que esteja de branco, de preferência com estetoscópio no pescoço, que você chega lá, ele tem um arquétipo do branco. Se você pensa nos anjos, eles se vestem de branco. Se você pensa nos profetas, eles se vestem de branco. Se você pensa nos santos, a maioria se veste de branco. O branco tem um arquétipo de cura. Quando você está de frente de um médico que está todo de branco, só de você olhar o médico você já começa a melhorar, antes dele receitar qualquer coisa, antes dele examinar você. É uma pena que os médicos não entendam a força do arquétipo branco no processo de cura. É uma pena. Terceiro, você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de você voltar atrás. Uma palavra falada, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, não tem jeito de voltar atrás.
Então muitas vezes você tem que morder a língua, porque uma vez que você falou uma coisa inadequada, você não tem jeito de trazê-la de volta. E finalmente ser julgado, não só pelo que você diz, mas como você diz o que você diz. Eu poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando. A apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que eu estou falando que conta, é como eu estou falando o que eu estou falando. Eu não sei se você conhece uma frase que diz assim: o cantor é mais importante do que a canção. Se você tem um cantor favorito e ele canta uma música que toca o seu coração, aquela mesma música, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, vai ter um impacto diferente. Então nós somos julgados pelo que fazemos, somos julgados pela nossa aparência, somos julgados pelo que dizemos e somos julgados como dizemos o que dizemos. E nessa parte do diálogo de como dizemos o que dizemos, vem o modelo que eu estou discutindo com você, que tem um nível 1, que não acontece nada, que você está perdendo tempo, que é o boca-ouvido, é o que você pede o garçom uma água com gás, ele traz uma água sem gás, porque entrou num ouvido e saiu no outro. Quando ele chega lá na cozinha, ele já não sabe o que ele vai trazer. E muitas pessoas trabalham nesse nível e não vão para frente na vida, porque comunicação é essencial. Hoje, se você tirar a comunicação do mundo, você destrói o mundo, porque a informação só tem validade quando ela passa de um cérebro para outro, e ela, para passar de um cérebro para outro, tem que ter algum tipo de diálogo, senão não tem jeito. Eu disse para você que o bolo da vida tem vários ingredientes. Nós começamos falando da autoestima, estamos falando da comunicação, do diálogo. Deixa eu tocar um pouquinho nos outros. Outra coisa importante para você jovem que está nos assistindo, e é jovem de qualquer idade, juventude é uma coisa que você decide. Eu tenho 65 anos de idade, mas tenho a energia de jovem. O que eu vou fazer na vida está para frente ainda. Já fiz muita coisa, mas o que eu vou fazer muito mais ainda está pela frente. Quando eu mantenho esse foco no que eu vou fazer, o meu organismo não envelhece, ele mantém a energia da juventude. Então, estabelecer metas. Todos vocês conhecem o conceito de uma ampulheta, não conhece? Você já pegou uma ampulheta na mão? Aquele reloginho de areia? Vamos imaginar uma ampulheta. A ampulheta tem a areia que ainda não caiu, a areia que está caindo e a areia que já caiu. A areia que ainda não caiu é o futuro, a areia que está caindo é o presente, e a areia que já caiu é o passado. Deixa eu focar um pouquinho no presente. Sabe por que o presente chama presente? Você já parou para pensar por que o presente chama presente? Porque é um presente de Deus, eterno. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já viu que a sua vida é um eterno aqui e agora? Aqui e agora. Aqui. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. A vida é um eterno aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Esse aqui e agora é o nosso presente. É nesse momento que você vive a vida. Se você não consegue ficar no aqui e agora, é como um gato que passa por um telhado de zinco quente, só sente o calorzinho da vida. E tem gente que está assim, está dominado pela tecnologia. É o relógio, é o celular tocando. A pessoa não vive mais o momento, e depois reclama que está ficando doente, que está esgotado, que não dorme direito. Ele não consegue viver mais o momento, ele não consegue viver mais o aqui e agora. Mas vamos voltar na nossa ampulheta. A areia que ainda não caiu é o futuro, a areia que está caindo é o presente, a areia que já caiu é o passado. Você aprendeu, e é verdade que você aprendeu,
que o passado cria o presente cria o futuro. Isso é verdade, verdadeiro. Mas Einstein provou a não linearidade do tempo. O tempo não é linear. Então eu vou provar para você agora, nessa conversa aqui, que o futuro cria o presente também. E o presente recria o passado. Então vamos lá. Se você comprar na segunda-feira uma viagem de volta ao mundo para daqui um mês, eu lhe garanto que a segunda-feira já começa a ficar mais interessante. Faltam 30 dias, 29, 28, 27, 26, 25 para a viagem. Você já escutou um ditado que diz assim: muitas vezes a antecipação da festa é melhor do que a festa propriamente dita. Lembra aquela ceia de Natal que você preparou na sua casa com todo carinho, que você levou meses preparando, e na hora da ceia os dois cunhados começaram a discutir e estragou a noite? A antecipação daquela ceia foi muito melhor do que a ceia. Às vezes a antecipação é mais interessante do que o fenômeno em si, não é verdade? Então, o que acontece? Se eu tenho metas para o futuro, jovens, por favor, me escutem. Se você tem metas para o futuro, o seu presente fica mais interessante, porque você vai viajar daqui 30 dias, daqui 29, daqui 28. Se você não tem perspectiva de futuro, aí a droga te domina. Todo drogado que eu conheci, que eu tratei, que eu cuidei como médico, todo drogado perdeu a perspectiva do futuro. Ele não tem a noção do amanhã. Ele acha que só existe hoje. Quem só acha que existe hoje não vai se preocupar o que a cocaína, a maconha, a heroína vai fazer no corpo, porque perdeu perspectiva de futuro. Então eu espero que você entenda que o futuro cria o presente. Eu vou provar para você agora que o presente recria o passado. Eu dou um curso de treinamento de final de semana num hotel fazenda. Vem gente do Brasil todo. Chegou uma senhora e disse assim: doutor Laí, eu estou aqui porque eu estou num processo de divórcio e fiquei sabendo que o seu curso fortalece o emocional, eu vim aqui fazê-lo. Deixa eu lhe contar a minha história. Eu sou casado há mais de 25 anos, eu e meu marido decidimos, por opção, não ter filhos. Ele trabalha numa multinacional, eu trabalho noutra. Ele sai de segunda a sexta para viajar pela multinacional, e eu saio de segunda a sexta para viajar pela minha multinacional. Sexta-feira à noite nós nos reuníamos, íamos para um sítio que nós temos em Valinhos, perto de São Paulo, e nós passávamos sexta-noite, sábado, domingo, voltávamos segunda de manhã. A minha tia que me criou, que morava na Europa, veio nos visitar no Brasil. Eu levei-a para passar o final de semana no sítio. Ela teve uma parada cardíaca e morreu no sítio. E eu nunca mais tive coragem de ir lá. O meu marido não abre mão, ele viaja durante a semana e sexta-feira ele vai para o sítio. Eu não vejo ele durante a semana, não vejo ele no final de semana. Nós somos distanciando, estamos num processo de divórcio. Eu perguntei para ela assim: mas por que a senhora não vai no sítio? Falou: porque a minha tia morreu lá. Eu falei: mas justamente por isso. A sua tia saiu lá da Europa para te dar esse presente, para morrer no sítio, para mostrar para você o quanto que ela gostava de você. Isso tem uma simbologia. Dá para você captar essa simbologia, que ela fez questão de vir morrer do seu lado. E eu comecei a falar isso com a mulher, e eu fui falando, ela foi escutando, ela não conseguia parar de olhar no relógio. E o que ela queria? Ir para o sítio. Até o final da história, ela voltou a ir para o sítio, está casada com o marido até hoje. Eu não consigo mudar o fato da tia dela ter morrido no sítio. Eu mudei no diálogo a interpretação da morte da tia dela no sítio. Eu não consigo mudar o passado de ninguém, mas eu quero que você saiba que tudo que aconteceu com você aconteceu por uma necessidade, talvez espiritual. Talvez tenha trazido você até aqui, esse santuário. O seu passado é uma necessidade que aconteceu para você chegar aqui.
ele é conhecido, você sabe o que aconteceu. O seu futuro é uma possibilidade, e ele é desconhecido até que você decida qual que ele vai ser, porque você pode criar o seu futuro. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de pensar em futuro. E eu sugiro que você se concentre lá no futuro, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Só por isso. Você não vai passar a sua vida no passado. Perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Onde é que está seu pai? Aí ele já morreu. Aí ele vai ficar muito sem dormir hoje à noite por causa disso. O fato de você não perdoar o seu pai é mais ou menos assim: eu vou tomar o veneno para matar aquele cara, mas eu tomo o veneno. Isso não é tão ridículo, não é? O cara vai tomar o veneno para querer envenenar o outro. Quando eu tenho ressentimento do meu pai, quando eu tenho ressentimento da minha mãe, primeiro eu vou ter ressentimento de todos os homens e todas as mulheres no mundo, porque isso vai repercutir. Cada vez que eu encontrar um homem, vai lembrar do meu pai, eu vou ter problema. Cada vez que eu encontrar uma mulher, eu vou lembrar da minha mãe, vai ter problema. Então, se você perdoar o seu pai e perdoar sua mãe incondicionalmente, só pelo fato de ele ser seu pai e pelo fato de ela ser sua mãe, não é a pessoa em si, não. Eu estou querendo que você perdoe o arquétipo pai. Eu estou querendo que você perdoe o arquétipo mãe. Não é que agora você perdoa a sua mãe, você tem que trazê-la para morar com você, não. Você que tem que terminar e dizer, ó, o que você fez foi feito, você fez o... Eu lhe garanto que os seus pais fizeram o melhor que eles sabiam fazer. Não fez melhor porque não sabia. Eles não sabiam o que eles não sabiam. No momento que você perdoa, isso é mágico no seu corpo, porque isso muda tudo. Isso muda a sua energia, muda a sua capacidade de ganhar dinheiro. Se você tem ressentimento do passado, você cancela o seu futuro, você não tem perspectiva de futuro. O ressentimento do passado não deixa você ter perspectiva de futuro. Então eu espero que você aproveite nesse lugar sagrado que nós estamos, nesse santuário, que você, no momento de visita, que você está visitando alguma das repartições aqui, que você pense nisso. Pô, o doutor Laí me falou isso, deixa eu refletir. Eu quero, Virgem Maria, eu quero Nossa Senhora Aparecida, que me perdoe, que eu deixe o meu coração se abrir. Deixa eu perdoar os meus pais incondicionalmente. Não interessa o que eles fizeram ou deixaram de fazer. No momento que você fizer isso, seu coração vai se abrir, e essa renovação de esperança que o Padre Darcy me ensinou vai encher o seu coração, e a sua viagem aqui vai ficar inesquecível, que vai ficar um antes e vai ficar um depois. Eu estou chegando ao final, eu ainda tenho 5 minutos. Eu gostaria de terminar contando uma história. Era uma vez um escritor que morava à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã, e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele e ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele percebeu que o jovem não dançava. O jovem estava jogando coisas no oceano. E ele perguntou: o que você está fazendo? E o jovem respondeu: a maré está baixa, o sol está quente, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. Meu jovem, diz o escritor, será que você não entende que existe centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia? Você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer diferença nenhuma. O jovem foi lá, pegou uma estrela do mar, jogou no mar,
olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele levantou cedo, se juntou ao jovem e começou a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu não sei o que você vai fazer com esse material que você acabou de escutar, mas eu posso lhe dizer uma coisa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Já dizia Fernando Pessoa. Se um de vocês captar isso aqui, já valeu a pena eu ter vindo aqui falar essa manhã. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado.